Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a ADO, que é uma sigla para falar a respeito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bom, do que se trata isso? É uma ação que ela busca trazer uma eficácia para uma norma que ela está privada de sua eficácia. Ela não consegue produzir os seus efeitos por estar faltando determinados aspectos na sua norma. Que no caso a gente pode chamar de que essa norma ela é uma norma constitucional de eficácia limitada, porque ela não consegue produzir seus efeitos, ou seja, ela está limitada porque falta certos aspectos. Bom, é mais ou menos aquela norma que todo mundo fala, que as pessoas falam, que tem lá no artigo tal, todos têm um direito X na forma da lei, porém não tem essa lei que fala sobre esse direito, que regulamenta, então ela acaba não tendo eficácia plena. E nesse momento que a gente entra com a ADO, para poder falar da inconstitucionalidade pela omissão, pela falta da norma, pela falta de atuação do legislador. Bom, então a gente pode identificar que nesse momento faltou uma certa atuação do legislador em colocar esses aspectos na norma para que ela venha ter a sua eficácia plena. Exatamente para isso que serve a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É uma ação que vai entrar com um pedido para que esse legislador complemente essa norma para que ela venha funcionar. Vocês podem até falar que se parece bastante com o mandato de injunção. Eles são assim mais ou menos parecidos, porque o mandato de injunção, como vocês sabem, é um remédio constitucional que serve para fazer exatamente isso também, né? Para provocar o Estado e falar, gente, cadê a lei? Tá faltando a lei para que essa norma venha ter eficácia, né? Cadê essa lei que vocês não fizeram até hoje? Só que o mandato de injunção é uma forma de controle difuso e nisso ele difere da ADO, né? Que já na ADO trata-se de controle concentrado. Mas não é porque elas se parecem tanto, né? Não é devido a elas se parecerem tanto que elas vão ser fungíveis, vão ser a mesma coisa. Porque como eu mencionei aqui, né, que o mandato de injunção tem um controle difuso e a ADO o controle concentrado, então elas vão se diferir em relação ao pedido, né? O pedido vai ser diferente. Bom, a ADO diretamente, o meu pedido é a declaração da inconstitucionalidade pela omissão do legislador. Então, eu estou declarando que o legislador foi omisso, né, em certos aspectos. Então, como funciona essa omissão? Essa omissão ela pode funcionar de duas formas. Ela pode ser uma omissão total, né, que realmente não existe nenhuma lei que regulamente para que essa norma venha ter eficácia. Então, aqui nós vamos falar da total. Não tem nada, não tem lei, então é uma omissão total. E nós temos a omissão parcial, que tem a lei, né? Fala que todos têm o direito X, baseado na lei tal, tem a lei. Porém, a lei é insuficiente, ela é completa, tem muitas lacunas e acaba não servindo, não tendo a eficácia que ela deveria ter. Então, aqui nós podemos observar de uma omissão parcial, né? De acordo com Pedro Lenza, né, ele menciona o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, que determina que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar eficaz a norma constitucional, né, será dada a ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Então, aqui a gente pode ver que no artigo 103, parágrafo 2º, já fala dessa omissão, falando que o poder legislativo ele tem que tomar providências e vai haver alguns prazos, tem todo um esquema nesse artigo que vai falar mais sobre isso. O que se busca é tornar efetiva uma norma constitucional destituída de efetividade, ou seja, somente as normas constitucionais de eficácia limitada, como eu já citei, né? O Pedro Lenza ressalta isso que chama de normas de eficácia limitada. E as espécies de omissão, né, ele também fala, como eu bem já citei, que é a total e a parcial. Como um exemplo da omissão total, nós temos o artigo 37, inciso 7, que fala sobre
A regulamentação fala sobre o direito de greve dos servidores públicos. Todos sabem, né, que os servidores públicos eles têm direito à greve, porém não há certa regulamentação. E aí eles acabam se equiparando a outros para poder conseguir o seu direito de greve por falta de lei, né? Então esse é o meu vídeo que eu gostaria de falar sobre esses assuntos. Citei do que se trata a ADO, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Falei da relação dela com o mandato de injunção e citei as espécies de ADO, que é a ADO total e a ADO parcial. Olá, colegas das turmas D3 e D4, agora unificadas. Cumprimento o professor Igor Brasileiro, da disciplina Direito Constitucional 3, e dando prosseguimento ao nosso trabalho sobre ação direta de inconstitucionalidade por omissão, iniciado pela colega Valéria, que também explicou sobre o conteúdo e as espécies de omissão, trataremos agora sobre o objeto, a competência e a legitimação para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bem, a nossa atual doutrina diz que o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a inércia na edição de ato normativo primário, igualmente sujeito à ação direta de inconstitucionalidade genérica, bem como de ato normativo secundário editado pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário, o que vem expresso na nossa Constituição Federal, no artigo 103, parágrafo 2º, com a seguinte redação: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Note que a redação do artigo 103, parágrafo 2º, faz menção à omissão de medida e a órgão administrativo. Já a Lei 9.868 de 99, alterada pela Lei 2.063 de 2009, em seu artigo 12b, inciso 1, diz que a petição indicará a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. O que se extrai da leitura dos dois dispositivos é que a omissão tanto pode ser legislativa quanto administrativa. Logo, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão não se limita à omissão legislativa, mas se estende à omissão normativa ampla, que engloba a ausência de atos gerais, abstratos e obrigatórios de todos os poderes, como exemplo, regulamentos, instruções e resoluções do Executivo, e a regulamentação de aspectos processuais estabelecidos nos regimentos internos dos tribunais. A competência originária para processar e julgar a ADO é do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, conforme artigo 102, inciso 1, a linha A, em combinação com o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Quanto à legitimação, os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão são os mesmos que podem propor as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, previstos no artigo 103, incisos de 1 a 9 da Constituição Federal, que são o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, dentre outros. A legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão também consta da Lei 9.868/99, alterada pela Lei 12.063 de 2009, que dispõe sobre a legitimidade
para o processamento e julgamento da ADI e ADC perante o Supremo Tribunal Federal. É importante ressaltar que aquele que tem legitimidade para propor a ADO não poderá propô-la se for a mesma autoridade responsável e competente para iniciar o processo legislativo questionado pela correspondente omissão ou ação. E finalizo lembrando que a ADO, por se tratar de processo objetivo, não se destina à proteção de situações individuais, mas sim à defesa da ordem jurídica fundamental. Por isso é que seus legitimados agem como verdadeiros advogados do interesse público e da Constituição. Bom, ainda falando da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a famosa ADO, como já sabemos, está prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal e disciplinada pela Lei 12.063, de 27 de outubro de 2009. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi criada e é utilizada para sanar problemas relativos à efetivação de direitos constitucionais em função da inatividade do poder público. Isso significa que a ADO deve ser utilizada para apontar a omissão legislativa quanto a determinada norma constitucional de eficácia limitada que não foi editada apesar de determinação constitucional, impedindo a concretização de direitos. Por que isto? Porque a ADO é um instrumento de controle abstrato, ou seja, um controle concentrado do Poder Judiciário através do processo constitucional objetivo para fins de assegurar a supremacia da Constituição. Vamos falar um pouco da natureza jurídica da ADO. Existe uma divergência na doutrina quanto à natureza da ADO. A doutrina diverge quanto à natureza dos atos que podem ser objeto deste tipo de controle. Uma primeira corrente defende que a omissão inconstitucional, seja ela de ato normativo ou de ato administrativo, pode ser objeto da ADI por omissão. Uma segunda corrente, mais restritiva, defende que a ADO só tem como objetivo atos normativos do Executivo e da Administração Pública. Segundo o ministro Gilmar Mendes, como acontece na ADI genérica, o processo de controle na ADO tem como alvo o objetivo e a defesa de ordem fundamental contra condutas como elas incomparáveis. Na ADO, os legitimados agem como advogados do interesse público, ou como Kelsen denomina, advogados da Constituição. Bom, e como seria então o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? O procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é praticamente o mesmo da ADI genérica, com algumas especificidades. A petição inicial, acompanhada de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação da omissão. É importante destacar que nesta petição inicial deve ser indicado a omissão inconstitucional total, parcial, quanto ao cumprimento e dever constitucional de dirigir ou legislar, ou quanto à adoção de providências de cunho administrativo. Também deve conter o procedimento com suas especificações. Tudo isto é de acordo com o artigo 12b da Lei 9.868/99. Mas hoje, com o novo sistema de peticionamento eletrônico, já não se faz mais necessário a apresentação de pedido de duas vias
ou, como o texto descreve, havendo a necessidade. Se for o caso, deverá ser apresentado as duas vias. Diante desta realidade, de modo acertado, vem o parágrafo 4º, o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 13.300/2016. Lei esta que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individuais e coletivos. Estabelece que, quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que nela serão acompanhados, tanto vias quanto forem os impetrados. Bem, esse vídeo é para falar especificamente sobre os efeitos da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bem, como temos visto ao longo dos vídeos, a ADO é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, onde ela é aplicada no momento em que se encontra uma inconstitucionalidade por omissão, uma norma constitucional, sem que exige nela, em seu texto, uma lei que a regulamente. Assim, quando se dá pela ausência de uma lei ou um ato normativo regulamentador desse dispositivo constitucional limitado. Bem, quando há essa inconstitucionalidade por omissão, se entra com esse controle constitucional limitado, que é o ADO. Existe o controle difuso, que é o mandado de injunção, que tem uma característica semelhante à ADO, mas no controle concentrado é a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ADIM por omissão. Logo, tendo uma competência exclusiva de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão que reconhece a inconstitucionalidade por omissão tem um chamado efeito mandamental. O que é então esse efeito mandamental? É quando o nosso Supremo Tribunal Federal expede um ofício ao órgão administrativo ou ao órgão legislativo competente para a edição de um ato ou de uma lei para regulamentar o dispositivo constitucional de eficácia limitada em qual foi impetrado a nossa ADO, dando-se a esses órgãos prazos considerados razoáveis para que sejam cumprido tal obrigação. Sendo assim, essa ADO, o seu efeito, dá-se uma espécie de obrigação de fazer aos órgãos responsáveis. A nossa doutrina determina que os órgãos administrativos têm um prazo de 30 dias para a execução dessa nova lei ou ato normativo. Já ao Poder Legislativo, ele dá o que ele chama de prazo razoável para que o Poder Legislativo possa editar a lei ou o ato normativo. Um detalhe, ele também aceita medida cautelar, tá? A ADO também aceita medida cautelar. Valeu!